Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu sócio Cadu Baracho? Negócios raiz, quem tá no campo de batalha, quem tá pagando aquele DARF. E hoje, falar em DARF, né? Hoje os convidados são especiais que vão falar muito disso. Especiais porque se você acha que na sua empresa você está operando no escuro, fatura muito, vende muito, mas não sabe onde está o dinheiro, esse episódio é para você. A gente está recebendo aqui os dois sócios da Abax Auditoria e Consultoria. Estou aqui com o Felipe Martins e com o Romário. Os dois são contadores. Eu vou pedir para eles se apresentarem um pouco, mas a Abax já existe há 15 anos, ajudando empresas a encontrar oportunidades, a reduzir custos, né, com a elisão tributária. É para quem acha que tá lucrando e tá tendo resultado, eles dizem se tá lucrando mesmo ou não, né? E esse podcast é Literalmente. para empresário. Eles estão dentro de várias empresas, então se liga. Sejam bem-vindos, vou pedir para vocês se apresentarem, complementar um pouco mais, para a gente começar aqui o nosso papo. Começar com o Felipe. Bom, Cadu, obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Felipe, né? Sou sócio da Abax na área de gestão de riscos e auditoria. Como o Cadu falou, né? Vamos ver se as empresas estão lucrando mesmo ou não, porque é aquela história o prejuízo que se esconde dentro do lucro, né? Então a gente tem que estar atento sempre em todos os momentos. Já estou na Abax há 10 anos e já como mineiro, né? Você deve ter percebido aí pelas poucas palavras. Já vou fazer 17 anos aqui no Ceará, filhos cearenses, né? Já quase falando macho velho, né? Já estou no xadrez avançado lá, vai ver. E estamos aí na Abax já, a empresa já tem 16 anos, quer fazer 6 anos esse ano, e estamos numa jornada muito, muito legal lá dentro, lá ajudando as empresas nesse processo, né? Falei com o Romário aí, meu sócio. Olá, Eric, Cadu, um prazer estar com vocês aqui no Business Plan Talks. É uma honra para nós, né, da Abax, dividir aqui o palco com vocês. Eu sou contador, já formado há quase 15 anos, que atuo na área tributária e nos últimos 3 anos estou sócio da Abax na área tributária e temos contribuído aí muito, né, ao longo desses 15 anos de jornada da Abax e agora nos últimos comigo, com segurança para as empresas, né, compliance, e também geração de caixa através de oportunidades tributárias dentro desse nosso país que é tão complexo. E por isso, né, essa expertise é tão crucial dentro dos negócios e a gente tem conseguido, graças a Deus, muitos bons resultados. Bacana, Boa. bacana. A Abax, o tipo de cliente dele é de todo segmento, tamanho, porte, ou vocês nicham especificamente algum tipo de segmento? Com certeza todos os portes, da pessoa física, o CPF, à pessoa jurídica. Contudo, né, normalmente a gente atua naqueles clientes que precisam de um suporte que vai além, digamos assim, das pessoas que já atuam na sua rotina, porque ela está ali gerando o operacional, rodando, mas não consegue parar para pensar no estratégico, né, em algo diferente, ou não consegue parar para atender uma emergência ou uma urgência. E aí nós atuamos dos dois lados, dando segurança, atendendo quando precisa, mas também gerando resultado com esse diferencial. E é interessante também falar, porque nós somos contadores, ok? Só que lá na empresa a gente não faz a escrita contábil. É uma empresa de consultoria, assessoria, auditoria, né? Então a gente faz um trabalho que está adicionando ao trabalho que o contador faz, né? É mais o estratégico ali, junto com o empresário ali, para ele entender os números da empresa dele. Isso, exatamente, Vou, exatamente. vou começar com uma perguntinha tranquila. Para a gente empreender no Brasil, a solução é mudar para o Paraguai mesmo? E o bom, assim, eu vejo muita gente de fato indo para o Paraguai, fazendo essa migração. Aí eu queria saber até a opinião de vocês. O que que vocês acham de interessante, se faz sentido para todo mundo? Porque quando você vê na internet, parece que faz sentido para todo mundo, né? O cara ganha R$ 3.000, R$ 10.000 ali de faturamento da empresa. Não, vou levar minha empresa para o Paraguai. Cara, o que que vocês veem desse movimento e como é que vocês analisam essa situação? Assim, a gente que viveu a década de 90, né? A gente fala assim, o Paraguai era piada, né? Para quem viveu a década de 90, entrega a idade um pouco, né? Mas realmente o momento hoje do país, do Paraguai hoje, está se apresentando mais atrativo em vários aspectos, em termos de hub de negócio e a questão tributária, que o Romário pode falar melhor do que eu. Mas a mudança de endereço tem a ver com a mudança de negócio. A gente vai viver agora com a reforma tributária uma mudança de cenário aqui no Nordeste, aqui no Ceará, né, muito, muito importante, e que as empresas vão ter que ver a vocação delas. Agora, pô, a gente teve uma onda há uns anos atrás, que acho que ainda continua, de muita gente querer morar na Europa, né, morar em Portugal, vai morar nos Estados Unidos, muita gente que foi e voltou.
Porque assim, gente, nós estamos no Brasil. Não é esse morango todo. Já perdeu a lugar de ver aqui, ver a Europa agora passando por uma situação super complexa ali, de proximidade de guerra ali. Então, assim, essa decisão tem que ser uma decisão muito bem pensada. Então, a gente vê algumas indústrias, né? O Lupo, acho que Riachuelo, né? As indústrias que se mudaram para o Paraguai, transferiram a indústria para lá. Mas a decisão tem que ser feita com calma. Há pouco tempo atrás, teve uma pessoa que nos procurou para fazer esse estudo, o melhor lugar para instalar a empresa dele, e ele acabou decidindo montar a empresa dele no Paraguai mesmo. Mas não é uma coisa empírica, assim, tem que ser bem avaliado, bem estudado. E nem para todo negócio, né? É bom que as pessoas entendam que vai morar, vai levar lá para o Paraguai. Cara, vamos ver a vocação do teu negócio, vamos ver se faz sentido. Não é porque saiu na internet e tem, a Lupo levou. Mas, cara, tu não é a Lupo. Sim. Calma teu coração, né? Tem um cliente nosso, né, de muito sucesso, um empresário que tem uma empresas aqui no Ceará, que ele fala que esse país é para quem entende ele, né. Então se estão te respondendo, todo mundo tem que ir para o Paraguai, né, não tem jeito Brasil, pelo contrário, tem jeito. Agora a nossa realidade é de muita complexidade, seja por questões políticas instáveis, seja por uma carga tributária complexa e alta. E o Paraguai, né, não consigo falar da política, mas a carga tributária é menor. Isso faz com que algumas empresas grandes, né, tenham estudado e tenham ido, mas não é porque elas foram que esse é o melhor lugar para se investir, né. Pelo contrário, né, seja pelo porte da empresa, pelo segmento dela, o Brasil é o melhor lugar para ela, muitas vezes, tá. Assim, para vocês, essa questão tributária eu vejo que pega muito empresário, porque é uma carga tributária muito grande. Aí o cara, muitas vezes, ele deixa de focar no negócio dele para tentar esconder. Tem muitos empresários que acham que esse é o melhor caminho, fica tentando ali, não, vou tentar ver como é que eu não pago, sendo que tem situações que você todo legalizado, todo certinho, você consegue diminuir essa carga tributária. No perfil, os clientes de vocês, ou então o empresário que vocês atendem principalmente, como é que vocês veem essa questão de deixar isso organizado para ele não ter que ficar escondendo nada sem necessidade, correndo um risco, e chega, não tem segredo, vai chegar em algum E momento. Léo chega. Sempre, meu amigo. Te acha, uma hora te acha. A gente é chamado muito, a maior parte dos nossos clientes, nos últimos anos principalmente, tem sido essas empresas que estão crescendo, fizeram as macacadas aí ao longo do tempo, aí, aprontaram bastante, e estão crescendo, às vezes estão em processo de sucessão, ou estão atingindo um certo porte, que o número de movimentações começou a ficar muito grande, e já precisa se organizar. Então não é só tributariamente, não. A gente tem que organizar Vocês fazem os processos 360. internos, a gestão, começou a ter muita gente dentro da gestão, o dono já começou a perder a mão, e aquela história de ir fazendo filho para poder colocar cada filial no nome de um filho, tá ficando complexa, porque a Receita já está chegando nisso também. Então, assim, Cruzamento de dados aí, né, tá... exatamente. Então, eu acho que de sorte, né, a gente tem visto cada vez mais a busca das empresas para saírem da informalidade, apesar de ter a gente tem um crescimento na informalidade do emprego, que é uma coisa que está com um fenômeno no Brasil no momento, mas, por outro lado, as empresas estão buscando sair da informalidade. E a gente entra muito nisso também, que é o quê? Poxa, peraí, vamos estudar, Sim. fazer o planejamento tributário de qual o melhor modelo de negócio para esse novo cenário seu. Aí, é claro, não tem planejamento tributário que vai gerar mais recurso que não pagar imposto, mas também é o mais arriscado. É. Sempre. Não, e com certeza, né, claro que o nosso país, às vezes, tem sua cultura do jeitinho brasileiro, de fazer do jeito que dá certo, nem sempre é o correto, mas o que a gente vê nos últimos anos, 10, 20 anos, é uma velocidade enorme de digitalização de tudo, nota fiscal, pagamento do DARF, que você falou no início, do governo, né, para as empresas, e com isso o cerco se fechando. Então, à medida que o mercado inteiro vai se formalizando, não tem mais essa de vou vender sem nota ou com meia nota. É necessário entender quando eu vender, quanto eu pago de tributo e como eu posso pagar menos. E se eu pagar menos, com inteligência, com controles, com governança, de repente isso é um diferencial para mim, frente ao meu concorrente, frente É ao um mercado. diferencial competitivo. Exatamente. Então, a gente tem muitos trabalhos sobre isso, entendeu? E também não se enganar, né? Porque às vezes a empresa está sonegando, está deixando de recolher alguma coisa, não está fazendo a apuração adequada, e entende que o negócio aí tem uma rentabilidade X, e toma várias decisões em cima disso, e não está preparado para uma eventual surpresa, né? Sim. Às vezes eu vejo muito, não é nem má fé, mas eu vejo desinformação.
Por quê? Vou dar um exemplo. Cara, muitas vezes você contrata um contador que o cara, ele quanto menos trabalho você der para ele, é melhor. Ele não quer muita dor de cabeça, ele não quer muita. Analisa. Complexidade. Não, analisa como é que eu posso diminuir o imposto. Não, tá aqui, faturou tanto, tá aqui a nota, paga aí e tal. Cada gente tem um ponto bem complexo aí nessa relação, porque existe uma concorrência muito forte da área contábil por briga por honorários mais baixos, né? É um mercado bem complexo ali de pressão por baixar preço, e isso impacta na qualidade. Não tem para onde correr, né? E aí, quando você pega muitos escritórios que são formados poxa, o contador acabou de sair da faculdade, novo ali, jovem, vai colocar cliente para dentro, cobra baratinho, a empresa é pequena, ele vai fazendo a contabilidade do cara. A empresa começa a crescer, ele continua com aquele contador. Sim. Eu tive um cliente que te assumiu a consultoria deles no ano passado, que ele começou com uma lojinha, hoje ele tem uma rede lá enorme de lojas, e o contador é o mesmo há 20 anos. Só que o contador, ele cresceu, o contador ele não cresceu. Entendi. E ainda para nós foi bom, né? Encontramos lá mais de alguns milhões lá de créditos tributários por não ter essa inteligência de observar o que o negócio mudou, que vê formas de tributação um pouco diferente dentro do novo cenário que ele tem. Tem muito empresário que acha que qualquer movimento que fazer para não pagar menos imposto, pensa que vai estar sonegando, mas tem a famosa elisão tributária, que é o que vocês fazem, né? Ver formas de pagar menos imposto de forma legal, diferente da evasão, que é sonegar, né? Sim. Então, o empresário brasileiro, ele está conscientizado sobre isso ou eles não sabem que tem esses caminhos legais de fazer? Acredito que, no geral, esse conhecimento ainda é muito pequeno, né, de que eu posso fazer algo dentro da lei e reduzir minha carga tributária. Porque há ainda também essa cultura de, não, se eu fizer algo para reduzir menos imposto, o governo vai ver que eu estou pagando menos, vai achar que eu estou fazendo algo errado, vai vir me fiscalizar e vai achar alguma coisa. Não é assim, né? Muito pelo que eu falei de que hoje, muito do que o governo, né, as secretarias de fazenda fazem é digital, é eletrônico, é sobre dados, cruzamento, né, então é Engraçado, né? apurar, pagar e declarar o que você fez corretamente, que quando você faz tudo isso correto, né, e a gente ajuda muito nisso, na conferência, na elaboração, né, na prestação de contas disso, quando você faz tudo isso correto, não há o que temer, digamos assim, porque é até impossível para os governos atuais, estadual, municipal, federal, fiscalizar todo mundo. Como é que ele vai na sua loja, né, como era antigamente, vai no Não tem seu mais ponto, visita né? de fiscal mais, né? Exatamente. Isso não é, a visita fiscal hoje é um e-mail. O contencioso hoje dos caras, antigamente eles iam pra rua, né? Hoje em dia é tudo. Você vê nas cancelas da Cefaz, o caminhão tem raio-x para ver o que tem dentro do caminhão, o peso. Então, a tecnologia tá chegando aí. Visão que eu tenho do digital e de inteligência artificial. No meu ponto de vista, daqui a pouco, de fato, vai chegar o cara, ó, tá aqui o imposto que tem que pagar, pronto, é assim, daí não tem muito mais o que questionar, digamos assim, mas eu não fiz isso, ou eu tentei esconder aqui, o cara já vai chegar, ele já vai saber tudo. Ele só vai Não. te perguntar, é isso ou não é, meu amigo? Declaração de imposto de renda do ano passado, pessoa física, como é que foi? Já tinha um pré-preenchimento lá que daí como faz tudo preenchido. Sim, já teve isso agora, né? No ano passado Ano já foi. passado. Eu vi. Pré-preenchimento. Eu tenho uma dor pessoal lá em casa, porque eu tenho muita despesa médica com terapias, tal, de uma filha, um dos meus filhos que tem necessidades. E aí, paz, foi mão na roda. Isso tudo tá preenchidinho. E os infletes, como a gente tem recibo, você pode só checar, já falar com o médico antes. Se isso está acontecendo no nível da pessoa física, ali, já tá desse jeito, e por que eu vou achar que eu estou escondendo uma coisa do Zé? A questão é a capacidade de processamento de dados, que está sendo reforçada, né? O Haddad até fez declaração a respeito desse assunto, né, que foi polêmica aí. Qual foi a declaração que eu perdi? Ele falou que os contadores vão ter muito pouco trabalho daqui a pouco, né? E por isso, porque hoje a gente tinha até pouco tempo atrás uma operação contábil e 70% do time é voltado para a área tributária. E o contador, ele aí colocando aqui já, meia culpa que eu falei, tem pressão de preço e tudo isso, mas é tanta obrigação acessória que eu falo que informações que você tem que prestar para o governo. É tanta informação que tudo gera multa, assim, como perder o prazo e tal, por menor que seja a empresa, que o cara está atolado de atividades e ele não tem tempo de pensar no negócio do cliente dele, não tem jeito.
Se o empresário fica no piloto automático ali, não tem tempo para pensar no negócio dele muitas vezes, por que o contador vai ter? Uma coisa, cara, que eu vejo é exatamente isso. Por que que são tantas coisas que você tem que pensar, no meu ponto de vista? Pô, cara, se eu sou empresário, me deixa liberado para tocar o meu negócio, simplifica a minha vida, beleza, quer pagar imposto e tal? Simplifica isso aqui para mim, só que deixa eu ficar focado no meu negócio. Só que, realmente, é tanta coisa que o cara tem que atentar que acaba que se for pegar, meu amigo, se não tiver uma empresa especializada cuidando disso, sempre tem alguém fazendo alguma coisa errada. Tem até, Voluntário ou involuntariamente. tem até um dado, que eu não sei se vocês têm, acho que falaram uma vez que um time de contabilidade da empresa passa não sei quantos horas, dias do ano, prestando informação Sim. nesse sistema que a gente tem hoje. É uma loucura. Assim, foi por aí a declaração infeliz do Haddad, né, nos últimos dias, porque ele trouxe que em determinada empresa tinham 200 colaboradores só na área fiscal e após a reforma tributária, que tem uma missão de simplificar, né, a nossa complexidade tributária, isso mudará e deu a entender que a empresa não precisará do contador mais, mas não é por aí. Sejam nós consultores, sejam os contadores de fato que fazem, né, a execução e prestam contas à Receita, eles podem, nós podemos agregar muito para o negócio do cliente, porque o cliente, ele é bom em vender, ele é bom em saber do produto dele, atender o cliente dele, mas muitas vezes ele não consegue entender os seus números, precificar correto, saber a sua margem, tomar decisões amparadas por dados sobre onde é melhor atender, onde abrir uma nova loja, qual regime tributário optar. E se o contador está lá, né, com essa rotina intensa, né, da execução, prestando contas como se fosse trabalhando para o governo, ele também não vai conseguir, né. Então, é por aí, né, a gente quer, com a reforma, até simplificar para conseguir, né, gerar mais valor como consultor também para os nossos clientes empresários, que é o que a gente busca, não é atender necessidades do governo. E a visão que eu tenho, todo mundo fala, um exemplo, quero aumentar minha lucratividade, eu vou ter que faturar mais e por aí vai. Cara, no meu ponto de vista, tem um dinheiro muito rápido ali de você conseguir, e que tá exatamente nisso aí, cara. Quais são as peneiras dentro os furos que eu tenho aqui que tá saindo dinheiro que eu não tô vendo? Porque o dinheiro que você vai ganhar já tem o imposto e tal, e o dinheiro que já tá dentro de casa que tá saindo e você não tá, que tá escorrendo e você não tá vendo, que é um dinheiro rápido de você conseguir dentro da empresa, né? E você tem algumas formas de fazer isso, né? Então, tem um tributário, que é uma forma que é caixa. O trabalho que a gente faz uma revisão tributária os últimos 5 anos ali, e o que a gente identificar vai gerar caixa. Injeta. Ou na compensação imediata, ou no pedido de restituição, ressarcimento, com o dinheiro vem acreditado na conta. E acontece, né? Isso é incrível que pareça, o dinheiro o governo deposita, né? Volta dinheiro pra gente. Volta dinheiro. Eu acho que o empresário, quando vê isso, se emociona, né? Mas isso é uma coisa que é na veia, mas ela é pontual. Por um assim, eu vou mudar o meu formato de apuração do tributo. Se eu não fabrico uma diversidade muito grande de produtos, né? Ou não vendo, vai ser pontual, vou corrigir ali. Depois para frente, a criatividade do brasileiro sempre é de criar novas coisas, o tributário principalmente, mas vai ser pontual. E tem um outro lado que é o quê? Revisão constante dos processos. Controles internos, processo interno da empresa, como é que as coisas são feitas, por quantas pessoas passam cada processo. Aí, entrando um pouquinho no que o Cadu conhece muito, automatizar processos, imputar a inteligência artificial com uma coisa que está sendo muito dita, para a gente saber se o Palmeiras é mundial ou não, né? Mas também para eliminar algumas atividades repetitivas, simples, que podem ser substituídas, ou por inteligência artificial, ou por uma simples automatização. Deixar de ter pessoas executando tarefas repetitivas, né? Isso aí, então, é o quê? É custo que você reduz, ganha eficiência, pode aumentar a produção. Por exemplo, hoje, nós fizemos um treinamento com o Cadu, um letramento de inteligência artificial, ele fez lá para nós, lá na ABAX, para os nossos consultores. Imediatamente, no dia seguinte, e já teve aumento. Não, mas nossa equipe consultora, a gente já tem uma redução de atividades que eram feitas por a gente ter os assistentes de IA trabalhando em atividades repetitivas. Bacana. Isso, atividade de análise mesmo, sabe? Com muito cuidado, né? E tudo, a gente já conseguiu ter o retorno imediato de elevação da eficiência na execução.
elevação da qualidade. E é uma coisa muito interessante isso. E eu achei legal, no dia desse treinamento, acho que foi a Renata, cara, Renata. que ela aplicou no dia, ela No viu, no comercial. outro dia foi, que ela, não, Cadu, já fiz aqui um negócio que vai ser assim, vai ser assado, e eu, cara, isso levaria quanto tempo? Não, levaria, eu tinha que reunir os 4 sócios, era pelo menos uma reunião de meia hora a 1 hora com cada um dos sócios, isso aqui já tá prontinho, tu fez isso em quanto tempo? Não, 5 minutos aqui deu. Olha aí a diferença, cara. No final, isso é dinheiro em caixa, né? Vamos aprofundar mais ainda sobre inteligência artificial na área de vocês, mas eu queria entender um pouco, né, o empresário brasileiro, né, de pequeno porte até médio porte ali, a maioria ali tem o seu contador, não é o serviço que vocês prestam de regra, mas eles procuram ajuda com a consultoria como vocês quando tem algum incêndio para pagar. Geralmente é assim que o cliente chega para vocês ou chega já mais empresas organizadinhas? Como é que tá essa maturidade do Normalmente, a gente brasileiro? tem os 2 lados. Tem os incêndios, emergências, o governo cobrando algo que não é devido, ou cobrando algo que era devido, mas o empresário não sabia, foi uma surpresa. Enfim, tem esse caso, né, ruim, digamos assim, essa situação triste. E tem um outro, que é o que a gente até gosta mais de entrar, como o Felipe trouxe, que é: deixa eu checar se no teu negócio tem algo que pode fazer você reduzir sua carga tributária. Normalmente, em qualquer empresa, 30, 40% dos números lá, não demonstrativo, no relatório financeiro, é o imposto. Às vezes não está com o nome de imposto, mas tem um imposto embutido ali impactando o seu resultado. Então a gente tem uma gama de 30, dados. 40%, é. Sim, hoje, por exemplo, no regime, né, das grandes empresas, o lucro real, do resultado da companhia, 34% é imposto de renda e CSLL, é dinheiro que vai para o governo. Fora isso, antes, sobre o que você fatura, você tem vários impostos, PIS, COFINS, pode ter ICMS, pode ter ISS, IPI, ou seja, para tudo que a gente faz, que a empresa faz, tem imposto. Então, seja na venda, na compra, na apuração do seu resultado, tem um imposto ali incidindo, que nós fazemos um diagnóstico, como o Felipe bem falou, dos últimos 5 anos para entender se ela está no regime tributário correto, se ela está classificando os produtos corretamente, se ela apurou e declarou corretamente seus tributos, e se nessa loucura, nesse manicômio tributário brasileiro, algo não passou despercebido da operação contábil e fiscal, que a gente pode corrigir e recuperar tributos. E a gente tem muita felicidade nisso, né? No caso que o Felipe compartilhou, numa única empresa, milhões restituídos por um detalhezinho que não havia sido observado, não havia sido parametrizado, e a gente conseguiu recuperar e o governo restituiu o dinheiro até muito rápido, em menos de 1 ano, sabe? No ponto de vista de vocês, vamos lá, eu sou o empresário, tô aqui assistindo a gente. O que que eu tenho que analisar? Tipo, vamos lá, 3 coisinhas simples que talvez eu já possa olhar e entender, cara, opa, faz sentido aqui, eu tenho margem para diminuir o meu custo, diminuir meus impostos. O que que vocês indicam que ele, ó, olha para isso, olha para isso, olha para isso? Eu acho que já para dar uma ideia de quem tá assistindo aqui a gente, ter essa visão mais clara de que ele pode melhorar. Primeira pergunta é: você acha que o DARF está alto? Eu estou pagando muito imposto? Eu estou com essa sensação? Então aí já é o primeiro gatilho. Os outros eu vou mais falar. E aí, eu gosto de entrar no pacote completo, né? Você sabe quanto é o teu imposto, né? Quanto ele afeta da tua margem? Como que se você está precificando, está correto? Margem bruta, né? Muitas vezes não é muito claro, né? Quando eu vendo, quanto eu pago. Quando eu contrato um funcionário, quanto eu pago de tributo, né? Quando eu assino a carteira. Não está muito claro para ele. Quantas vezes você sentou com o seu contador, com o consultor, para analisar estratégia, precificação, margem, carga tributária efetiva, discutir o regime tributário. Se a gente perguntar isso e ele responder: "E faz tempo que eu não fiz isso", ou não me lembro a última vez", ou "Nunca fez isso", provavelmente, e ele de fato está pagando tributo, provavelmente pode ter algo ali passando que a gente vai em busca de É porque, vamos lá, tá. a estrutura de gestão das empresas está cada dia menor. Porque tem que reduzir custo e tem que cortar. Então, assim, você não tem hoje dentro das empresas uma estrutura com várias pessoas qualificadas trabalhando isso aí todo. Um, falta de mão de obra qualificada, e outro que custa caro isso. Sim. E o empresário também não pode ficar gastando boa parte do tempo dele com análise de dados e números, porque ele tem que voar. Vender. Às vezes não tem nem aptidão para isso. O cara às vezes é muito comercial. Empreendedor, Ele do comercial tá voando, aí vem para coloca uma planilha na frente do cara, quebra o Então, cara. ele precisa ter algum formato do negócio dele que ele consiga ter esse tempo, mas um tempo de qualidade. Igual eu que sou pai lá, eu quero ter tempo de qualidade com meus filhos, o tempinho que eu fico ali no dia ali, eu quero ter tempo de qualidade, que é sem celular, com atenção concentrada, é isso, mesma coisa.
E como é que ele consegue ter isso? A gente ajuda muito nisso, porque hoje na Abax a gente tem uma área que é gestão econômico-financeira. Terceiriza a controladoria ou a diretoria financeira. Poxa, eu tenho um negócio, eu tenho uma revenda de roupa com 5, 6 lojas. Pô, minha contabilidade é terceirizada. Eu tenho lá uma tesourariazinha que cuida com os a pagar, com os a receber. Tem um cara que me ajuda no custo dos produtos ali, estoque, controle de estoque. 5, 6 pessoas da minha equipe aqui. Nasce comprador. Como que eu vou conseguir analisar dados? Eu tenho que voar. Aí a gente vai lá, a gente console, fazer um trabalho, que esse trabalho não é consultivo, é um trabalho de assessoria. A gente vai fazer, Você entra, né? vamos entrar no negócio, nossa sócia Vitória, né, ela entra com a equipe dela, entra no negócio para poder, deixa eu ver seus números aqui, o que está vindo da contabilidade, o que está vindo do seu financeiro, e vamos analisar, ver esses números. E aí, como a gente tem dentro da Abax esse time que tem várias competências, então, para a nossa equipe, que é de gestão de riscos lá e auditoria, a gente entra, vamos redesenhar o seu processo, vamos desenhar o seu processo, como é que está o desenho do fluxo de informações aqui dentro? Ou seja, como é que você está comprando, como é que a informação da compra chega lá no estoque, como é que isso chega no financeiro. Então vocês ajudam na gestão empresarial, não Sim, só no também. financeiro contábil. Financeiro é uma E aí, parte, isso vai gerar o quê? Um plano de ação, um relatório, vai gerar um plano de ação, que aí o time de gestão econômica financeira nosso vai ajudar a empresa a organizar. Isso é qual empresa que é essa? o time de vocês ajuda o time de gestão da empresa deles a operacionalizar Ou isso. quando ele terceiriza para a gente fazer essa gestão econômica financeira terceirizada, para a gente fazer isso por aí, do estratégico, esse time que vai ajudar a implementar, que a gente levantar. Se a gente for analisar, se o cara não tiver essa aptidão no negócio dele, como você falou, pô, tenho 5 lojas, o meu negócio realmente é produzir roupa, é vender, é estar atendimento e tal, eu não tenho essa aptidão e nem quero, nem é o meu core business. Eu posso trazer vocês, Sim. vocês ajudam nisso, dão a infraestrutura e ajudam o cara. Faz a gestão estratégica para ele. Bacana. Queria pegar esse teu exemplo que tu deu aí, o cara que tem a revenda de 5 lojas, ele tem uma tesouraria lá de contas a pagar, tem um cara que faz as compras, mas a maioria das empresas que tem isso, a equipe reduzida, eles não conversam entre si, né? Ah, não. O comprador não está conversando com o estoquista ou com contas a pagar, então cada um faz a sua área, e vocês fazem essa inteligência de consolidar tudo, aí vem dashboard. Quando a gente fala de revisar o processo, é isso. A gente vamos ver como é que está o fluxo desse número, né? Porque a contabilidade, ela é o depositório final. Onde tudo acaba, no final, acaba lá na contabilidade. Então, E o que não tem glamour, né? Pra gente ser bem sincero, não usar glamour nenhum, né? olha só, eu brinco lá no escritório, às vezes, lá a gente tem boa parte dos escritórios, são 80% das pessoas, 70%, são contadores. Eu falo, rapaz, o empresário, se pudesse não ter contabilidade, ele não teria. Então, o contador, principalmente aquele que não está dentro do negócio, ou que é terceirizado, né? E aí, vamos colocar assim, ele é portador de notícia ruim, porque um contato que ele fez com o dono da empresa para entregar boleto. É o mesmo. Entendeu? Quando o contador me manda uma mensagem, já chega a dar um frio, cara. Precisamos conversar, né? É porque me veio agora, eu vejo muita gente produzindo conteúdo na internet, com o time comercial fechando e as buzinas, não sei o que, daí eu fiquei pensando, cara, ninguém vê produzindo conteúdo com contador, né? Olhando aqui, né? Mais um boleto, É. aqui. Ninguém vê nesse conteúdo na internet. A contabilidade, às vezes, o departamento é triste, né? O pessoal é ali, trabalhando. Mas só voltando na tua pergunta, tá, Eric, que a gente gosta de falar que a gente não vende necessariamente o dashboard. Então, seja no levantamento tributário, na revisão de processos, auditoria ou até na gestão financeira, a gente, claro, na hora de apresentar para o cliente, a gente vai encantar também na apresentação com gráficos, números, imagens, etc. Mas a gente vai na raiz do problema, que são a consistência dos dados. Esse número é confiável, né? O cara lá do financeiro que não fala com o do compras, que não fala com o do DP, digamos assim, alguma informação está passando por eles três, então ela está conectada, está clara para os três, para chegar para o dono da empresa e ele tomar uma decisão? Nem sempre está. Então, os nossos consultores, a gente entra aí, seja no tributário, no contábil, no financeiro, validando, classificando corretamente, recomendando, estruturando tudo, com tudo pronto, numa reunião objetiva de resultados, prestar contas e ajudar o empresário. Ele vai conduzir os rumos do negócio, vai dizer o que ele quer, o que ele entende que faz sentido, né, os planos, os sonhos, e a gente vai ajudar a conectar.
elaborar o fluxo de caixa, o orçamento, tomar a decisão, pagar imposto também, que tem que pagar, mas de forma consciente. Me veio aqui um negócio, e assim, beleza, quando é o time que não conversa, ok, mas às vezes quando é o dono que está prejudicando o restante da empresa. Vou dar um exemplo, já fui fazer uma mentoria, aí a gente montou a questão usando inteligência artificial para ele fazer esse levantamento de processo e tal, o time dele fez os processos, mas ele foi o primeiro quando teve não, peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu resolver, porque o meu cliente não pode esperar. Ele é o primeiro a avacalhar com o negócio. E quando tem esse empresário que é o que atrapalha? Eu trabalhei na multinacional de auditoria das Big Four aí, e tinha lá uma avaliação de risco que a gente fazia no começo do trabalho, isso eu não lembro, primeira vez que eu vi esse termo, achei muito legal, que é o tom de voz da alta administração. Que é o nome que eles davam para isso, que é o quê? Como que o dono ou os diretores tratam os controles da empresa. Então, por exemplo, ó, toda compra, eu defini aqui que toda compra acima de R$ 10.000 tem que ter 3 cotações. Orienta o comprador, a equipe de compras, com um sistema que trava todo. Não. No papel é lindo, né? Aí, ok, chega lá na sexta-feira, 4 horas da tarde, o dono chega e joga uma nota fiscal. Ó, comprei isso aqui, faz a programação da venda aí, faz o pedido de venda e tal, que eu comprei, que a gente vai produzir segunda-feira, tá chegando segunda aí. E vira as costas andando. Joga o abacaxi no colo do outro e tchau, né? E uma coisa é exceção, outra coisa é quando a exceção vira regra. Então não adianta. Todo trabalho que a gente faz, ele tem que ter um patrocinador interno, que o primeiro dele tem que ser o gestor que toma a decisão. É o guardião, né? O cara que vai Tem guardar. que querer fazer o trabalho. Senão, nós vamos fazer uma revisão de processo, reestruturar controle, fechar todas as possibilidades de risco de fraude ou de melhoria de controle para o cara, vamos entregar para ele e vai pagar a veta. Tá? Então, assim, eu escutei uma história, infelizmente não posso falar o nome da empresa, uma empresa muito grande, e que o gestor já é falecido, mas na época que ele geria o negócio, e veio um funcionário que está lá até hoje, falou que nós temos que fazer uma área de compliance aqui dentro, para a gente poder melhorar nossos controles, nossos processos. Ele falou assim, ó, o compliance aqui sou eu. E que eu mandar o que vai acontecer. E para essa pessoa, não adianta fazer nenhum trabalho. Agora, Você falou, você vai entregar um baita de um trabalho, ele vai botar na vai jogar gaveta dinheiro e tchau. fora, jogar dinheiro fora. Mas assim, tá acabando isso. Porque a complexidade dos negócios está aumentando. Falar em jogar dinheiro fora, e o Romário falou de ajudar os empresários, né? Ninguém faz nada sozinho, né, Caduzão? Com O certeza. Business Plan também tem alguns parceiros que fazem isso aqui acontecer. Afinal, ninguém faz nada sozinho. Primeiro, o HubX Studio, que é esse estúdio que te ajuda a se posicionar no digital, seja com podcasts como esse, infoproduto, vídeos estratégicos, fotos profissionais, site, tráfego pago, tudo que você precisar no digital, conta com o HubX Studio de forma profissional. Mas tem também o Podcast Experience, né, que é uma comunidade de podcasts que o podcast caiu no gosto brasileiro, né? O cara vai malhar, tá escutando podcast, tá lavando a louça, tá escutando podcast. Então, o Podcast Experience é uma comunidade que te ajuda a transformar o teu podcast em ficar mais profissional e até monetizar. E, inclusive, a gente tem um e-book aí, 12 formas de monetizar seu podcast, que tá aqui na descrição do vídeo, você pode baixar lá para ganhar dinheiro com o teu podcast. E eu ouvi dizer que quando diz que é do Business Plan, tem um desconto, tem um negócio Novidade, ó, tá bom, passando. mas não é importante não. Se disser que é do Business Plan, o dono diz que tem um negócio diferenciado aí para entrar no Com certeza, Podcast com Experience. certeza. Então, ó, quer se posicionar melhor no digital, afinal, o mais conhecido vence o melhor. Isso é uma máxima absoluta. Até que o melhor queira ficar Sim. mais conhecido, né? E assim, até o que a gente estava conversando um pouquinho antes em relação a podcast, eu monto muita estratégia para trazer leads, enfim, aplicando marketing digital, aplicando inteligência artificial. E uma das estratégias que a gente mais utiliza, cara, é podcast. Por quê? O teu cliente, ele precisa de mais tempo contigo, principalmente com essa quantidade de informação que a gente está recebendo, daqueles videozinhos de 30 segundos, aquilo ali não atrai exatamente o cara, ele precisa de mais tempo. E podcast é a melhor ferramenta que eu vejo para você educar o teu público, trazer um lead mais qualificado e vender.
E falando em acelerar negócios, né? Você pode acelerar seu negócio com inteligência artificial estratégica com o Grupo KB. O que o contador Exatamente. faz? Se você quer ter uma estratégia para trazer leads mais qualificados, utilizando marketing digital, utilizando inteligência artificial, produção de conteúdo estratégico e intencional, a gente consegue te ajudar nisso com toda certeza. Boa. Recados dados, voltando aqui ao papo. Cara, vocês quando entram na empresa, foram contratados aí para fazer esse diagnóstico inicial e tal. Quais são os primeiros indicadores que você vê? Ih, aqui tem coisa para mexer. É regime da empresa? É o quê? Quais são. Para o empresário que está assistindo, ele poder olhar para a empresa dele, peraí, meu regime é esse. Quais são os indicadores que vocês olham? Normalmente a gente vai, né, até onde o empresário não precisa acompanhar, que é na escrita fiscal, digamos assim, nas apurações, dos cálculos e nos impostos pagos. Ele sabe que está pagando para ele, se o contador não falou nada, não chegou uma cartinha da Receita, está tudo bem. Então a gente vai ali, naquele lugar pouco explorado, né, até então inexplorado, por um olhar diferente, e ali a gente vai conhecer a empresa. Então a gente vai conhecer se ela calculou corretamente, se ela declarou corretamente, se ela pagou aquilo que deveria ter pago. Com esses 3 olhares, a gente já consegue conhecer o negócio e já ter muitos insights. Olhando, né, para os últimos 5 anos, tem algo aqui estranho que vale explorar, que pode gerar recuperação tributária do que foi pago, e mesmo que eu não possa voltar nos últimos 5 anos, porque 5 anos é o período que a Receita, o Estado aceita, a lei aceita, que a gente corrija algo que foi pago e possa pedir restituição, né. Então, se eu não puder no passado, ou mesmo olhando para o passado, como eu já olhei para o passado e conheço a empresa, agora eu posso olhar para frente. Não, e olhando para frente, se ela tiver utilizado o regime tributário que não foi o mais benéfico, vamos confirmar com o empresário se a tendência para os próximos anos é similar ao que foi o passado e já propor a mudança. Se essa tendência for diferente, vamos também olhar outros aspectos, como eu falei, geolocalização, né? Os estados do Nordeste, isso com a reforma tributária vai mudar aos poucos, mas o Nordeste ainda oferece muitos benefícios Às fiscais. vezes de cidade para cidade. Aqui, Algumas é Eusébio cidades também. Aquiraz, né? Fortaleza, Eusébio Aquiraz. Tem diferença. Exatamente, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço no Eusébio, é muito melhor do que em Fortaleza, via de regra para a prestação de serviço. Por isso, muitas empresas também vão aqui para o Eusébio, ao lado de Fortaleza. Então, a gente olhou o passado, com os 3 vieses que eu comentei. Vamos agora conversar sobre o futuro, para confirmar, porque o futuro ele já é incerto. Então, a gente precisa conversar com o empresário para não achar que eu conheço o negócio dele olhando só para o papel, né? Entendi. Agora me fala, né? Olhei, entendi isso, é isso mesmo? Então, o futuro, né? Então, tentando ser mais prático aqui, né? A empresa está começando ali, é uma empresa do Simples, regime tributário do Simples, né? Que acabou de abrir um negócio pequeno ali e tal. Começou a Trabalhar crescer, pouco e ficar rico, né? chegou no faturamento, limite de faturamento do Simples, aí o contador, que ele está pagando né? Olha, chegou no limite, você vai mudar para o lucro presumido. Que é o quê? Eu vou pagar um imposto calculado em cima de tudo que você recebeu, Tá. ou o faturamento, tudo que você vendeu. Pronto. Só que a empresa continuou crescendo. E aí tem um momento que ele está fazendo pelo presumido, que tem uma contabilidade mais simples, a forma de apuração é mais fácil, e tem um outro regime que é do lucro real, que é onde a contabilidade passa a ser a base para fazer a apuração de imposto. E você tem que estar com a contabilidade bem certinha. E aí esse cara, ele está fazendo lucro presumido por hábito, o contador nunca falou nada, e está ali. E nesse momento, muitas vezes acontece, a gente precisa olhar com o negócio dele. Amigo, você precisa mudar seu regime tributário. Você precisa... Acontece muito isso. Não. Quase sempre. E aí vocês vão mudar aqui para frente. Você não pode mudar para trás, para frente. E aí ele precisa fazer o quê? Aí a gente entra também, que aí meu time lá, que é mais da área de consultoria contábil, vamos revisar os processos e ver se os números da contabilidade estão fortes o suficiente para poder suportar a migração para o lucro real. Então, Não pode chegar assim, vamos mudar para o real amanhã. Não dá. então, lucro real, a empresa tem que ter uma maturidade de processo, de números de gestão grande, né? Mas só que, às vezes, hein, o empresário fica receoso de mudar por causa dessa complexidade maior, ele pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Eu até corrigiria o termo grande, mas por uma que a gente está cada vez entendendo como básica. Porque, como eu te falei, se tudo é digital, normalmente a empresa já paga e recebe pelo banco, quase nada em espécie. ali. Se o imposto também é digital, a nota fiscal é digital, a folha dos seus colaboradores é digital, digamos assim, os dados delas.
Por que não integrar tudo na contabilidade, no fiscal, classificar corretamente, respeitar os processos e, uma vez que está tudo organizado, tomar uma decisão de mudança de regime para um que é mais complexo, mas que não vai te dar dor de cabeça se tudo for respeitado, né, como eu mencionei aqui. A gente está falando muito da parte de contábil e tributário de dentro da empresa, mas digamos, vamos lá, partindo que é só um sócio nesse caso, digamos que sejam mais sócios. Digamos que, inclusive, eu sou um sócio investidor, tem alguns outros operadores. E como é que eu faço para, sem criar uma animosidade, como é que eu faço para eu, sócio investidor, ter esse controle? Será que meu time, será que o operacional está funcionando? Será que está fazendo sentido isso aqui? Será que não estão passando, colocando a mão no meu bolso? Como é que vocês veem Cadu, isso? assim, tu colocou um ponto aí que é uma crescente lá no nosso escritório, a gente tem observado isso. Não sei se é uma coincidência, tá? Pós-pandemia, a gente viu muitas situações de muitos casos que são empresas familiares, em que quando você tem uma mudança geracional, muitas vezes acontece de alguns, os filhos que estão assumindo o negócio, estarem assumindo a operação e outros não estão no negócio, ou questões diversas, opções de vida, né? Vai ser médico e tal, aí alguns se identificam com um propósito no negócio. E aí, pós-pandemia, a gente começou a ser muito demandado para checar se aquela distribuição do lucro do negócio está sendo feito de forma adequada, que é isso que você falou, né? Poxa, aquele irmão que está no negócio está ganhando mais dinheiro que o outro, mas não tem um acordo acionista em torno disso, né? Esse é um negócio. Porque até pode ganhar desde que esteja no papel, né? Desde que Isso é esteja... combinado, né? Perfeito. Lá em O que Minas não só dá, eu fala. acho que eu trabalho mais e eu mereço um pouquinho mais, né? Eu com mineiro aqui lá em Minas, só que o que é combinado não é caro, né? Isso aqui também deve ter esse ditado. Então, assim, é muito comum. E quando eu tenho um negócio, eu tenho a figura de um sócio investidor e um sócio operador, e que é feito um acordo de distribuição de lucro, e muitas vezes é observado uma mudança de estilo de vida do sócio operador, ou quando o negócio não performa tão bem quanto foi no histórico, ele nos chama, Felipe, cara, inclusive você faça uma auditoria dos últimos 5 anos, porque eu estou sendo roubado, ou eu acho que tem uma coisa errada. E aí, quando chama nesse cenário, o desgaste é enorme. Se é da família, o desgaste familiar é terrível, você rompe a relação familiar às vezes. Se é entre amigos ou entre sócios, essa relação é muito dificultada. É muito ruim quando a gente atua nesse cenário, e já atua muito nesse cenário, uma parte das vezes, e aí a gente acabou desenvolvendo uma coisa, que não é novidade, mas a gente falou, vamos antecipar esse movimento, e aí a gente faz uma coisa que chama de monitoramento. Então, quando eu tenho empresa em que eu sou sócio do negócio, por motivos diversos, eu herdei, ou eu entrei como investidor, só que eu não estou na operação, não estou acompanhando o dia a dia, não tenho uma equipe para fazer isso por mim, e eu tenho uma prestação de contas, que o meu sócio faz comigo, ou às vezes nem tem. Poxa, vamos fazer aqui para frente? Vamos combinar as regras do jogo? Quando que eu tenho que ser envolvido? Às vezes acontece, olha, o meu sócio comprou uma máquina de não sei quantos milhões sem minha autorização. Mas vocês combinaram que vocês tinham que autorizar? Né? E aí a gente faz o quê? Só para fechar esse conto aqui. O que a gente faz? A gente vai ver a regra do jogo, a gente vai monitorar se está sendo cumprido, e aí qualquer assunto que vai fora dali, a gente vai lá e aperta. O interessante que eu vejo é que vocês nem estão desconfiando nem para um lado nem para o outro. Vocês só Não. vão querer deixar transparente, né? É porque o termo auditoria, ele Mas tem um tom, às vezes pegou no Brasil tem um tom pejorativo, né? Mas nada mais é do que a clareza dos números que era para existir, e vocês fazem isso, vocês entram, aquela due diligence, você entra na empresa e analisa tudo para esse sócio investidor que talvez não esteja. Tem esse caso. A gente falou o termo do diligence também, que é um outro trabalho que a gente faz também lá, que é o quê? Eu vou comprar uma empresa. Sim. Então, nós queremos entrar de sócio aqui no Business Plan Talks. Então, a gente vai... A aba que faz o trabalho, que é a due diligence, que é o quê? Nós vamos até a Business Plan Talks aqui e vamos analisar se você tem
dívidas tributárias não conhecidas, dívida trabalhista não conhecida, se aquilo que você disse que tem de carteira de cliente é aquilo mesmo, se o seu faturamento é aquele mesmo, vamos investigar os números. E é como a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente vai ter pessoal do tributário, tem o pessoal do trabalhista previdenciário a fazer o trabalho, vai ter a nossa equipe de auditoria que vai fazer o trabalho, vai ter a parte econômico-financeira que vai fazer uma avaliação do negócio, valuation do negócio, e a gente vai conseguir ter um resultado dessa diligência, né? Olha, o que o Business Plan tá pedindo aqui realmente faz sentido para o negócio e pode seguir com o negócio. Geralmente bate ou não? Mas tem de tudo. Muitas vezes a empresa que contrata a gente, ele é o comprador, ok? Então, muitas vezes a gente encontra elementos de risco que vão dar uma segurança para ele de que, olha, eu vou pagar 100 mil aqui nesse negócio, mas ao invés de eu te pagar os 100 mil agora, eu vou reservar 40 mil, porque você tem esse risco tributário. Ser um esqueleto no armário, já Se estourar, a gente vai abater esse valor. Se não estourar, daqui a 5 anos eu te pago. perfeito. Tá? Então, isso aí, então, é muito comum acontecer isso, tá? Né? Começou-se de uns anos para cá, começou a falar muito em equity, em valuation, em não sei o quê, daí todo mundo cria uma bodega e não, tô de olho no equity, não assim, começou a surgir muito isso. Até onde isso de fato é real, até onde o cara pode focar nisso, ou às vezes é só viagem da cabeça dele porque ele viu na internet o cara falando, no ponto de vista de vocês como empresário. Cara, a gente E complementando, vocês fazem valuation de empresas? fazendo. É o time de gestão econômico-financeira lá que faz. Assim, ele fala muito, Romário, mas aí o que é? Eu acho que o foco do seu negócio tem que ser do seu negócio, da rentabilidade. O seu negócio tem que ser rentável. A gente vê um movimento de gente que cria negócio para vender, né? Mas eu sou um pouco conservador, né? Como bom mineiro, né? Sou conservador nesse ponto, bem que com o que está acontecendo aí com o mineiro aí do país aí, não vou com você não dá para falar muito mineiro conservador, não, né? Sempre não. Mas, eu sou mais conservador nesse sentido, acho que a nossa empresa nós somos uma empresa muito conservadora, então a gente tem dificuldade de acreditar em negócios que são montados para ser vendidos. Eu tenho dificuldade nisso. A gente entende que o negócio tem que ser rentável naquele negócio que é o dele. Agora, E eventualmente talvez Agora, alguém se interesse. não, agora tem uma parte importante. Você tem que estar pronto para isso acontecer. E aí é onde a gente entra fazendo o quê? Governança. Perfeito. Ver o número da contabilidade tem que estar redondo. Se não está redondo, eu vou me enganar. Aí vai vir uma due diligence do meu eventual comprador e vai derrubar o meu número. E aí eu quero vender por 10 milhões no negócio e eu não vou conseguir vender. E assim, né, toda empresa vai chegar nesse momento, porque a empresa começa, e aí ou ela passa de pai para filho, ela é herdada, ou ela fecha, não deu certo, ou por algum motivo fechou, ou ela é vendida, né? E nós não estamos aqui para sempre. Então, se eu abrir uma empresa, uma hora, vou ter que passar o bastão para alguém, eu vou fechar a empresa, né? Ou ela fecha quando eu sair aqui do plano, né? Então, a empresa vai precisar em algum momento ter os seus números, né? Os seus dados, a sua escrita, a sua contabilidade, para que por lá também, além do produto, além do peso da marca, etc., seja demonstrado o seu valor. E a partir desse valor, né, seja mensurado por quanto ela tem que ser passada, ou quem recebe de herança saiba o que está recebendo, como está recebendo. Então, o valuation, né, o equity, ele existe, é algo normal, né, entrou muito mais na mídia agora, né, falando-se muito nisso, mas é algo natural das empresas e sempre existiu. Talvez agora, né, tenha-se um olhar maior, mas é algo natural. Todo empresário precisa saber que uma hora a empresa vai rodar sem ele, se ele quiser que ela continue existindo. Então ele tem que pensar que para passar para alguém, por mais que eu seja o compliance, que eu conheça tudo, eu tenho que esse alguém vai ter que saber o que é que está recebendo, se eu não estiver aqui para contar, né. Então, Perfeito, é por aí. perfeito. E assim, no ponto de vista de vocês, o básico do básico pro cara, ó, se eu tiver isso aqui na minha empresa, eu tô com os números mínimo, não é 100%, mas minimamente aceitáveis, organizacionalmente falando. Normalmente, né, quando a gente entra numa empresa e
a porta de entrada mais fácil para a gente entrar numa empresa é mexendo naquele órgão sensível chamado bolso, né? A gente oferece um diagnóstico para recuperar dinheiro, né? E aí, se encontrarmos dinheiro, a gente vai ser remunerado por isso. Se não, não é devido nada. Então, o empresário gosta disso, porque a priori é um custo zero, né? No máximo, né? Perdi o tempo ali, mas garantir que não tem nada, que tá tudo ok. Então, quando a gente entra, que a gente verifique, conversando com o empresário, com aquelas perguntas. Você costuma conversar com seu contador, com seu CFO ou empresas menores, né? Você tem alguém que cuida do seu financeiro, é você mesmo, seja em planilha, seja em sistema, seus dados estão organizados ou não? Você tem balancete, tem balanço contábil, né? Tem contabilidade ou não? Quem é teu contador? É um escritório? Não, é uma pessoa que começou quando você era indo CPF, virou CNPJ, nada contra, mas às vezes a pessoa não acompanhou o seu desenvolvimento, né? Não tá mais, não é mais o que você precisa. Então a gente faz essas perguntas, com essas perguntas já acende, né, algumas insights na gente. E eu acho que ali ou é um negócio ótimo, né, e mesmo no Brasil consegue girar sem um nível de compliance e governança médio, né, base, ou não, normalmente tem problema. Com essas perguntas a gente sabe que eu posso entrar no tributário e vender oportunidade, vender segurança, mas eu posso entrar na governança, na gestão e ter um ciclo de continuidade, porque a empresa está sempre em movimento, né. Agora ele tem que saber qual que é a margem de lucro dele, do produto dele. Fala quanto que é que eu tô a cada produto, a cada copo que eu vendo, quanto que é o valor que eu tô vendendo, quanto que é o custo desse produto aqui, quanto que sobra para mim. Aí beleza. Muita gente não sabe. Tá, a pergunta, até que na internet isso aparece o tempo todo. Na opinião de vocês, o empresário tem que entender, o gestor ali direto, ele tem que saber o que é uma DRE, entender, ou ele pode confiar no time de vocês? Na minha opinião, ele tem que entender, porque senão ele pode ser enganado, né. Então não adianta você ter uma pessoa Não, eu vai ser cuidando contador, né? isso, mas ele tem que entender minimamente um pouco de cada área da empresa, porque ele também não pode deixar somente, né, digamos assim, na responsabilidade de alguém que porventura possa lesá-lo, e acontece muito, né, tem Agora assim, a gente tem que conhecer as nossas limitações, e é isso, reconhecendo eventualmente alguma dificuldade que eu tenho com determinado tema, eu vou me assessorar de pessoas que vão É, eu falei com a independência adequada, né? eu falo isso que o empresário tem uma loja de roupa, o vendedor lá começou a ter um faturamento ali de 20.000, 30.000 mês, 100.000, começou a aumentar, e ele vê que precisa se profissionalizar, e primeiro pega um contador, ou depois uma consultoria como vocês, mas vocês fazem esse serviço também de explicar o beabá, destrinchar para o cara tirar o técnico da DRL, porque se vocês forem no linguajar de vocês, o cara vai ficar ali, tô escutando, mas não tô entendendo nada, né? É que nem isso aí você não consulta médica, né? O cara fala uma série de coisas, então quando você vê um exame, você olha e diz, mas Que é outro fato difícil simplificar ali uma DRE, né? Ou não? Sim. Então, assim, vamos lá. Uma coisa é a capacitação, outra coisa é explicar um número para o empresário de acordo com a demanda específica dele, né? Então, assim, olha, eu tenho necessidade específica aqui de entender esse número aqui. A gente vai explicar para ele. De acordo com o que for demandado ali, vai ter isso. Até para ajudar na tomada de decisão de qualquer coisa. Isso. Assim, até essa questão de ter a área de gestão comum financeira é para isso mesmo. É para a empresa que cresceu ali e não tem essa estrutura para poder analisar os dados, analisar o número para ele, entendeu? E assim, né, pensa que a gente viu grandes casos no mercado de grandes empresas aqui do varejo, né, para não dizer o nome, que quando mudou o presidente, o cara que assumiu chegou lá e achou um escândalo nos números, né, mesmo a empresa sendo auditada, tendo contadores. Sim, vai falar com Vai ele, ser cara. não é assim. Então, se até nessas empresas que têm níveis de controle altíssimos, acontecem problemas de descontrole, digamos assim, independente da má-fé, por que que você, empresário, que tem 5 funcionários, 10, 15, uma loja, 2, vai pensar que porque você começou sem ajuda, você nunca vai precisar de ajuda? De porque tá tudo bem entre você, seus colaboradores, suas assessorias como a contabilidade, você não pode dar a chance ou não deve, periodicamente, ter um monitoramento, ter um olhar diferente, porque esse olhar diferente agrega. Uma coisa simples aqui, falando. Tem uma palavra feia, não gosto de falar ela, é fraude. É pesada essa palavra, né? Quando a gente fala fraude, É. todo mundo se Não é um treme, né? impacto, né? O volume de fraude que a gente tem identificado em empresas feitas por profissionais que executam atividades simples é crescente. Cada dia mais tem sido demandado por isso. Por quê? Hoje,
volume de informações que a gente trabalha no dia a dia é muito grande. Os gestores das empresas têm cada dia menos tempo disponível. Então, ele vai delegando as atividades. E aí ele fala, gestor é muito comum as empresas médias, ele fala assim, não, eu aprovo todos os pagamentos. E aí, quantas vezes eu já fui para uma reunião com o gestor que aprovou os pagamentos, e a gente está fazendo uma reunião e ele está aprovando o pagamento, eu vou ser primeiro. Não vai Ele ser. não está analisando nada. É. E a fraude muitas vezes é o quê? Eu pego o destinatário do Pix de pagamento aqui e altero. E no sistema tá bonitinho lá. Assim, falando dessa questão das americanas, né? Americana, uma empresa grande, robusta, muita gente envolvida, auditorias externas gigantescas e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. O, no ponto de vista de vocês, como é que surge uma brecha daquela ali para acontecer aquilo ali, cara? Na visão de vocês como auditor, tendo uma visão mais macro mesmo. É uma pessoa, é uma quadrilha, é todo mundo junto no Vou pacote. tentar responder sem o techniquez, né, mas tentando simplificar de forma objetiva. Foi má gestão, né. Não é o contador, o CFO, se o cara quis ou não quis, né, se Não, ganhar audiência, né, a fraude, mas houve ali um problema de gestão, de acompanhamento, de auditoria, de tudo que compila, né, termina na gestão ali, que coordena tudo, que não soube auditar os dados ou confiou errado, né, foi Ou enganado não quis, ou não quis auditar, ou concordou com algo achando que depois ninguém ia saber, não sabemos, né, e combinou daquilo. Então tudo termina na gestão, assim, tem um responsável, a gestão, né. Senhores, a gente não pode passar esse episódio sem falar de reforma tributária, né? Tema aí do momento. A reforma já foi aprovada, ela não foi regulamentada ainda, né? Exatamente. Os clientes de vocês estão doidos batendo na porta todo dia lá ou eles estão tranquilos? Como é que tá aí a sensação com os clientes com relação à Olha, reforma? nós Eles mais amam ou odeiam o Haddad? essa daí acho que não precisa responder, né. Mas, assim, acredito que os nossos clientes, né, eles estão preocupados, muitos estão buscando já se adaptar às mudanças, tem mudanças sistêmicas no seu sistema, que você tem que emitir a nota diferente, já está já está em vigência o teste da reforma, né, o IBS, CBS, os novos tributos. No próximo ano começa de vez um deles, mas eles ainda, dada a complexidade, né, da rotina, que o cara tem que vender, tem que receber, né, tem que entregar e tudo mais, ainda a gente sente que a maioria das empresas, e tem estudos que apontam isso, das grandes empresas aqui do país de auditoria e consultoria, que a maioria das empresas ainda não conseguiu parar para investir tempo e calcular como isso me impacta e como eu devo me adaptar, sabe? E a gente fica preocupado com isso, porque, claro, a gente está aqui para ajudar toda a classe, né, de contadores do país, mas se todo mundo deixar para a última hora, não vai acontecer, né, não vai dar tempo, Vai o dar uma cara do boa. teu sistema fazer a atualização, o teu consultor lá, o teu contador estudar e se adaptar, Nós estamos né. no ano de teste desse ano, acho que era bom, Romário, só você explicar os estágios, né? Tem agora o 26. E que vai passar, a gente falou aqui, acho que nos bastidores, vai passar alguns anos usando os dois sistemas, né? Isso, né, então falando, assim, de reforma também de forma breve, né, a gente teve depois de talvez de 30 anos de discussões, a aprovação da reforma tributária que muda os tributos sobre consumo. O que é isso? O imposto sobre aquilo que a gente vende ou presta, né, de serviço. Então o que hoje a gente conhece como ICMS, PIS e COFINS e ISS, em geral, vai mudar, vai deixar de existir, vão ser substituídos por outros 2, IBS e CBS. E além das siglas, né, ou mais que as siglas, o mais importante é que o objetivo foi simplificar. Então não foi o governo querendo arrecadar menos ou necessariamente arrecadar mais, foi simplificar, porque estava cada vez mais complexo para o contribuinte e também mais caro para o governo, porque a gente tem uma série aí de contenciosos, de discussões e que o contribuinte entra na justiça, diz isso não é devido, isso está errado, tem uma lei que diz uma coisa, outro diz outra, e Muita mão. muitas vezes o contribuinte tem razão, consegue sucesso, e para o governo isso é ruim, porque tira a previsibilidade da arrecadação quando ele tem que devolver altos valores. A gente teve em 2017, acredito,
a tese do século conhecida, que gerou para o governo uma renúncia fiscal enorme de devolver dinheiro, e acredito que a partir dali o governo parou e pensou: então agora eu quero a reforma, eu vou simplificar. E aí agora aprovada, esse ano a gente está no momento de teste, em que nos documentos fiscais, se vocês pararem, né, o público parar para ver, no cupom fiscal você comprou um lanche, já pode estar lá mencionando o IBS e a CBS teste, ainda é teste, mas a partir do próximo ano começa já valendo, digamos assim. Sai de cena o PIS e a COFINS, que são contribuições federais, entra a CBS, mudou o modelo de apuração, agora tudo que eu compro eu me credito, digamos assim, parte é imposto eu aproveito, tudo que eu vendo eu pago, ou me debito, e aí eu faço o encontro de contas para recolher. E essa mudança no próximo ano é para um tributo, a partir de 2029 para outro, que é o ICMS, e acredito o mais complexo do país, é o imposto estadual, e também o ISS, que é municipal, eles vão mudando a partir de 2028, 29, até 2032 deixarem de existir, e 2033 a gente tem um caminho pleno. Então pense só, vai simplificar. Mas se hoje já é complexo, imagine conviver com 2 regimes, né? No ponto de vista de vocês, eu como empresário, como eu me preparo para essa reforma? Assim, o que que vocês indicam? pô. Primeira, Também. segunda etapa, assim, para entender, rapaz, eu preciso da Abax mesmo na minha vida. Como É que assim, a reforma ela envolve, não é um problema só do contador, que é muito comum alguns empresários podem estar pensando assim, checkmate simplório? o contador resolve isso aí. Vamos lá, a gente tem a mudança tributária, né, tá na veia. Meu sistema de frente de loja tem que mudar, tem que ter alteração da reforma tributária lá dentro, que é o que o Romário falou. O cupom fiscal já está com destaque do novo imposto já em fase de teste. O meu processo de compra tem que mudar, que eu tenho que avaliar eu me creditar daquilo que eu estou comprando para gerar o imposto. Então eu tenho que orientar meu comprador, eu tenho que ver minha estratégia de venda, a minha definição de preço de venda muda, porque o tributo mudou. Para o serviço, o impacto da reforma tributária vai ser absurdo, que é um aumento muito grande, com a indústria nem tanto. Então, para o serviço a gente vai ter um impacto violento. E então, não é um processo que mexe só com o contador. De novo, vou voltar para aquela que eu falei no outro momento. Contador é o final de tudo, né? Então eu vou precisar entender sistema, controles internos, entender, treinamento para equipe, capacitação para equipe, não só para contabilidade, para equipe financeira, para equipe de vendas, para equipe que define o preço de venda, a equipe que compra, define com o que vai ser comprado. Agora, a gente está numa fase de transição, fase de teste. Hoje ainda temos tempo para isso. Mas o que o Romário falou é certo. Se eu demorar a tomar a decisão, agora eu estou deixando com o cara do sistema resolver, o computador resolver, Tá, o tic-tac, né? mas o que Hora vai pra valer. acontecer? A gente vai ter uma super procura quando estiver na véspera E o brasileiro é rei, né, de fazer. e a gente não vai conseguir atender. Aí não adianta procurar a Abax. Porque, entendeu? Não é que não vamos querer, aí não vamos conseguir. Braço, é. Vou cobrar caro. Mas não é o cabo, não vai ter jeito. A gente fala que o empresário, né, como você perguntou no início, ele precisa entender e patrocinar a ideia de que aquilo precisa ser prioridade no seu negócio. Não dele, na agenda dele toda semana tá falando sobre isso, mas ele precisa saber que o seu time responsável está trabalhando todas essas áreas, né, para se adaptar, e que quando houver o início da transição de fato no final do ano para início de 2027, a empresa dele não sofrerá. Não vai deixar de emitir nota porque o sistema está travado, não se adaptou, não vai estar precificando errado e perdendo dinheiro com isso. E aí, assim, ele poderá dormir tranquilo. Se ele Ou tiver. tomar a decisão de empreender só em 2033, quando tiver mais fácil, né? Vai ser renascer. Dá uma segurada agora, 2033. Vou ficar me preparando até lá, né? Senhores, a gente falou muito de risco aqui, mas queria falar de oportunidade, que é uma das vertentes de vocês, né? Sim. Se tem algum case que vocês entraram em, olha aqui o tanto que vocês recuperaram em tudo. Se puder falar nomes, fale, se não, não. Para a gente entender na prática, né? Como é que uma consultoria como a de vocês entra e pode trazer grandes oportunidades para um negócio. Claro, acho que a gente tem, né, começar aqui, mas tem, claro, bons cases, né, ótimos cases. A gente tomar o cuidado aqui para não revelar o nome dos clientes, mas a gente gosta de falar principalmente daqueles que pareciam simples e não eram implementados, né? Simples para nós que dominamos o Technique Case, né?
mas que gerou muito resultado para a empresa. Quando a gente olha o quanto eu gerei versus o quanto era a margem de lucro final dele, às vezes a gente dobrou o resultado da companhia num ano com esse trabalho, né. Então teve um caso, por exemplo, de uma clínica e essa tese, né, ou essa questão é bastante já conhecida no mercado tributário, uma clínica que era do lucro presumido e apurava os seus tributos com uma margem de presunção de 32%. Então de tudo que ela vendia, multiplicava por 32, chegava na base para calcular o tributo. E a gente viu que estava errado, deveria ser 8%, entre 8 e 12. Quando a gente recalculou os tributos e a gente pediu de volta ao governo nos últimos 5 anos tudo que ela havia pago de imposto sobre lucro, né, que era o imposto de renda e a CSLL, a gente recuperou quase 2 milhões. Nossa. Essa clínica faturava no mês menos de 2 milhões. Então, no ano ela lucrava margem apertadíssima, menos de 1 milhão. Então a gente trouxe, né, num trabalho tributário bem intenso, né, com muitos cuidados, analisando tudo, retificando, pedindo restituição ao governo, etc. Mas ao longo de um período, um resultado de caixa efetivo de 2 milhões, que ela 2 traba anos que ela nesse caso. exatamente, que ela trabalha muito para gerar 2 milhões de caixa. Só fazer um adendo aqui que eu acho que é importante. A aba que tem uma característica de estar junto na jornada toda. Então a gente não é: "Ah, levantei o crédito e te entrego. Agora resolvo para retificar". Você confere todo o processo, faz as retificações das obrigações. Porque assim, bom, quando eu falei obrigações acessórias diversas, equipe de contabilidade enorme e tal, quando você vai levantar um crédito para trás, todas essas obrigações têm que ser refeitas. Sim. E a gente faz toda essa jornada junto com o cliente. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, a Avan botou, eu não sei se foi 40 milhões ou foi 400 milhões, justamente acho que foi de uma recuperação Sim. anterior. Se eu posso estar até enganado, mas eu vi que teve no caixa deles, até teve um crescimento da margem de lucro por causa disso, que foi não sei se ele ganhou algum processo, alguma coisa que foi um valor sim. bem A recuperação tributária, né, a gente falou disso no início, é algo bastante comum para grandes organizações que conseguem investir no conhecimento técnico, como o Felipe falou, não é algo barato, né, olhando assim os custos de um técnico ou de uma equipe multidisciplinar para atuar sobre isso, mas quando ela é implementada, ela consegue. Então, Ambev, BRF, grandes empresas da bolsa, se você olhar o balanço, se não tiver num ano, no outro tem recuperação tributária por tese do século, né, a própria M. Dias Branco aqui no estado teve isso, lá no seu balanço ela tem que dizer que recuperou, né. Então isso é muito comum. Para as empresas médias, né, assim, mais, digamos assim, para a maior parte da empresa do país, isso não chega tanto. E por isso é aí que a gente busca até atuar, embora a gente seja multidisciplinar, atenda vários portes de empresa e vários segmentos, a gente sabe que no médio ali, aquele cara que está em fase de crescimento, principalmente nos últimos anos, é comum, infelizmente, algo passar e a gente precisar recuperar e nem ser uma tese, ser algo administrativo que a gente E chama. nesse cara, esse valor de recuperação faz uma diferença grande, Faz, né? então assim, Porque pro grandão recuperar um valor é muito bom, mas já é grande. infelizmente, né, já aconteceu da gente chegar a apresentar para um cliente, assim, tem um exemplo, né, R$ 100.000 aqui para recuperar através de uma retificação. E o contador falar: "Não, eu sabia, mas não tive tempo". Mas tu disse para o dono que se tu parar uma semana ou 2 trabalhando intenso naquilo, tu gera R$ 100.000 para ele? Não. Não, então é meu papel agora dizer, né. É Então assim, tem um outro cenário que acontece muito, que é nós entrarmos no negócio e, levantarmos que essa empresa pode ter acesso a alguns benefícios fiscais, no sentido de incentivos do governo. E Já estão por aí. reduções deixar tributárias. de pagar algumas coisas, já Reduções tem direito. tributárias que ele já que ele não é que ele precisa fazer algum processo ou montar um projeto. Por exemplo, ele está fazendo uma revitalização das suas máquinas ou está ampliando a fábrica, ele pode acessar algumas linhas de benefício fiscal e nós fazendo esse trabalho para ele. Sim. Às vezes E o cara tá fechando a operação, ele não vê essas outras ele não coisas, tem né? conhecimento. Se ele foi calcular, o tamanho do investimento dele, ele não viu que ele poderia ter um benefício fiscal em cima disso. entendi. Então ele pode ter um ganho inesperado nisso aí. Eu vi até um podcast um tempo atrás, você fala algo parecido com isso, que é o seguinte, que às vezes vou dar um exemplo, eu quero montar um galpão para mim. E normalmente o que que o cara vê? Ele vai do fluxo de caixa, ele pega um empréstimo num banco que é uma linha que é a pior linha que tem para ele pegar aquele galpão, sendo que tem linhas muito melhores para estrutura imobiliária, para maquinária e por aí vai, e ele nem tem essa noção. Aí vão ter que marcar outro podcast com a Vitória aqui, viu? Porque você vai poder trazer aqui. A gente faz isso.
ela vai busca captação de Melhor recursos, dinheiro para melhor captação de alocação. recurso para destinação específica. Está dentro da gestão estratégica financeira. Bacana. De novo, não é nada muito complexo. É só o quê? A gente tem um time de pessoas com um benchmark, né? Benchmark é uma palavra bonita, mas com uma diversidade de experiência, que a gente consegue olhar para o negócio e trazer, peraí, aquele outro negócio dá certo aqui. Deixa eu ver aqui, passar no checklist, né? Cara, E aí a inteligência artificial ajuda isso aí. Cara, Bacana. o legal de vocês é que vocês têm a obsessão em dar ganhos para os clientes de vocês, né? De alguma forma. Porque o contador puro e simples, ele tá só fazendo ali o que tem que ser feito em relação a Risco, né? risco e tal. É. Agora, oportunidades, ganhos e tal, tem que ter uma cabeça pensante, é mais ou menos o que vocês fazem todos os dias, A né? gente pode colocar até na capa do episódio. Eu dou o dinheiro para sua empresa, né? Vem de traga a mulher amada, traga. Só que seu dinheiro em 7 dias. E assim, é importante, né, só frisar aqui no final sobre esse tema, que é o quê? Como o Felipe falou, a gente está no mercado há 15 anos, a gente tem um perfil bastante conservador e a gente busca ter com os nossos clientes um relacionamento muito sustentável, de que eu vou atender, vou prestar um serviço da área tributária, mas depois eu posso ter um da área contábil, auditoria, de outras áreas, depois voltar na tributária, e para isso ele tem que estar satisfeito, eu não posso gerar problemas para eles. E a gente vê muitas vezes na internet pessoas prometendo recuperação tributária com teses que a gente julga às vezes absurdas, que geram no primeiro momento uma satisfação, uma eficiência, mas que depois, dentro do período de 5 anos, a Receita Federal pode vir e questionar. E aí você até se arrepender, porque você tem Tentar E explicar, retornar o valor? tentar explicar de uma forma mais simples. Vamos lá. Um cara chega com uma pessoa chega com uma tese dessas maluca. O que ele faz para poder fazer o empresário achar que ganhou dinheiro? Bom, eu vou falar um caso que eu ouvi ontem, né, numa reunião de uma outra empresa chegou para um dos nossos clientes, né? Olha, era dia 19 de fevereiro, se você fechar comigo no dia 20, você nem paga a guia do INSS. Eu vou compensar para você através de uma tese tributária, em um dia, né? E a gente, né, quando fecha o contrato com o cliente, a gente pede documentos, a gente analisa, a gente tem um prazo médio de 1 a 3 meses para conseguir gerar uma eficiência, né? Passar por validações e etc. E a gente acompanha tudo por 5 anos, se a Receita questionar, para a gente estar lá explicando o que é que fizemos, que a gente entende que é o correto, né? Então, quando a gente vê isso, né, cara, algo milagroso, no outro dia você já vai ter uma Tem compensação. uma informaçãozinha. Precatório, que o cara compra um precatório e não sei o que. Vocês já viram isso? Que eu Até você sempre existe, né? Um documentozinho que chama PERDECOMP, pedido de compensação, né? Isso. Ao invés de pagar o a guia do imposto, você faz um pedido de compensação e manda para a Receita. E aí isso fica em análise, você não paga o imposto, não recolhe e faz pedido de compensação, que é essa história. Exatamente. Aí fica no sistema da Receita, é um procedimento eletrônico. Mas é uma pedalada, se a gente for Então, analisar. tá lá. Se tiver fundamento, vai passar, que é o que a gente faz. Se não se sustentar aquilo, daqui a 2 anos, 3 anos, a Receita vai indeferir, vai dizer, olha, que a situação seu não valeu. Recolha tudo com multa, Juros, pancada grande. E aí o empresário. pode quebrar uma empresa. Exatamente. Então, resumo da ópera, não acredite em promessas milagrosas que você vê por aí. Analise os números, o histórico, né? A Abax aí, mais de 15 anos, né? 16 anos aí, trazendo resultado para as empresas, porque todo dia aparece uma proposta nova na internet. Todo dia, cara. Todo dia. E cada uma mais milagrosa do que a outra. Senhores, caminhando aqui a gente vai ter que marcar o papo 2 desse podcast aqui, aí vocês trazem mais um sócio ou não, mas a gente tem que fazer esse novo episódio, mas deixa o recado final aqui para a nossa audiência empresário que está preocupado, que está pagando muito DARF, que tem alguns indicadores que ele está olhando ali, o que ele faz. Manda um recado aí direto para a audiência, para esse empresário que está assistindo a gente. A gente tem bastante experiência em vários segmentos, né, que eu coloquei aqui, falando com o Romário aqui, a gente tem uma equipe muito robusta, multidisciplinar, né, que a gente pode atuar em muitas áreas dentro dos negócios e de ser um porto seguro, efetivamente, para os empresários que querem organizar seu negócio, querem ter um negócio pronto para qualquer eventualidade, ou amanhã eu quero vender meu negócio ou não. Cobrir os riscos, né? E, sobretudo, buscar oportunidades, seja na melhoria da eficiência do negócio, podemos importar caminho,
ou seja, para ter uma eficiência tributária e ter um caixa gerado por uma fonte inesperada, né? Acho que é isso aí, pode contar com a gente. Boa. E na aba que está à disposição aí, quem precisar. Se é bom achar aqueles R$ 50 no bolso, imagina. Exatamente. Imagina 100 mil, 200 mil, 1 milhão, né? Exatamente, né? Então, pegando a deixa, né, eu trago isso, né? Gestão nunca custa caro. Normalmente não custa caro, é investimento. E aí nós vendemos a gestão contábil, financeira, tributária, a gestão que vai te apoiar no seu negócio, não naquilo que você faz. A gente não vai concorrer contigo, seu negócio é outro, não é contabilidade, não é tributário, não é gestão econômica financeira. A gente vai poder te apoiar, vai trazer segurança, que é muitas vezes mais importante do que o achar dinheiro, né? Perder também ninguém gosta. Chegar uma cartinha da Receita para ti, te cobrando milhões, pode fechar a tua empresa, né? Então, a gente traz para o empresário isso. Conte com a gente para segurança, para gerar caixa e se, né, no nosso trabalho a gente, seja o diagnóstico fiscal, não encontrarmos nada, porque a gente não promete que vai encontrar, a gente não pode inventar, né, a roda ali, tem que ver se há oportunidade de fato, pelo menos a gente vai estar te dar segurança de que está tudo ok. Porque a gente acabou não falando, mas o nosso diagnóstico, como a gente olha tudo do passado, se não te encontrarmos oportunidades, a gente vai dar pelo menos o aval. Olha, tem algo ali que não está legal, aprofunda, ou não, está tudo ok, e te dá segurança. Onde é que eles acham vocês para ter esse diagnóstico? Mas... As redes sociais de vocês, Instagram principalmente. Isso, nós estamos no Instagram, Abax Consultoria, no YouTube, no LinkedIn, eu e o Felipe também, o meu Instagram é J. Romário Almeida, Felipe Martins, 78. Felipe Martins, e a gente está sempre até compartilhando conteúdos com a Abax, né, no Instagram conjunto da Abax, lá o principal canal, notícias tributárias, atualizações e eventos que fazemos também. Bacana. Show. De bola, senhores. Perfeito, Obrigado por gente. topar bater esse papo. Ó, você empresário aí, pegou aqui, ó, dica, diagnóstico, que só paga do êxito, melhor ainda. Se eu fosse você, eu ia lá no Instagram da Abax, você já falava, ó, vi lá no BP Talks e quero esse diagnóstico aí. Vou jogar o abacaxi no colo deles. Se disser que vem do Business Plan, tem um atendimento diferenciado. Isso aí é mania, né? Mas, rapaz, cá entre nós, quem é que nem o dinheiro que a gente acha no bolso, que a gente não tá esperando, todo mundo gosta. Quando tem um atendimento diferenciado, um negócio, todo mundo quer. Então, senhores, parabéns pelo trabalho, né? Porque vocês ajudam empresários aí a tirar o sufoco do dia a dia, porque realmente o cara tem que estar focado no negócio dele em vender. Vocês dão uma paz, uma tranquilidade ali pro empresário, né? E bacana que é um tema que realmente, como eu falei, não é tão sexy, pelo contrário. E assim, normalmente é a última coisa que o empresário quer olhar e é de extrema importância para esse empresário. Ele querendo ou não, realmente quebra o negócio dele se ele não estiver olhando isso com carinho, né? Boa. Você que tá chegando agora, ó, se inscreve no canal, vai lá no Instagram também, Business Plan, segue eles lá, Abax e o perfil deles lá para estar mais informado como melhorar a tua empresa e até a próxima, né, Claudião? Valeu, gente. Forte abraço. Vamos que vamos crescer, fazer Brasil, né? Valeu. É.